A paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para deixar uma meditação para os nossos corações, que fica em Lucas 20, do versículo 19 em diante, que nos diz assim: a questão do tributo. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Temeram o povo, porque entenderam que contra ele disseram esta parábola. E trazendo debaixo de olhos, mandaram espias que se fingiam de justo para o apanharem em alguma palavra e entregarem a jurisdição e o poder do governo. E perguntando-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: Por que me tentais? Mostra-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo eles, disseram: de César. E disse-lhe: Então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não poderá apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhando a sua resposta, calaram-se. Aleluia. Glória a Deus. Os fariseus, os governadores, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. E os prodígios e as maravilhas que Jesus fazia, através do poder manifestado de Deus na vida dele, eles não o criam. Tanto é que falaram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul. E muitos não criam que Jesus veio para salvar o mundo, veio para nos libertar. Então, os escribas, os principais, os sacerdotes, os escribas, eles procuravam a qualquer custo lançar mão de Jesus para levá-lo para julgamento. Mas enquanto o propósito de Deus não se cumprisse na vida de Jesus, nada aconteceria. Nada fora do tempo de Deus aconteceria na vida de Jesus e também nas nossas vidas. Nada acontece fora do tempo que Deus determinou. Então, os fariseus e os escribas, eles começaram a colocar pessoas se fingindo de pessoas boas para estar observando a Jesus, para poder apanhar o Senhor em alguma falha. Mas Jesus, ele estava na direção de Deus. Jesus, todo momento, ele estava fazendo a vontade do Pai, independente da situação, independente das calúnias, independente do que estavam falando sobre ele. Porque Jesus, ele entendia que quem o enviou, que quem o chamou e quem é que tem um propósito sobre a vida dele é o Pai Todo-Poderoso. E ele aceitava tudo aquilo que Deus tinha para ele. Por mais que ele soubesse que ia ser doloroso, por mais que ele soubesse que não ia ser fácil, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele a todo momento. Então os escribas, eles começaram a observar Jesus de longe e colocar pessoas de perto para poder estar ali atento ao que Jesus fazia, os milagres que Jesus estava fazendo, E eles começaram a observar.
Ele sabia que Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus curava a todos. Jesus era bom com todos. E eles, como eles não tinham essa atitude, para ele era estranho. Para eles achavam que isso não era normal. Ele sabia que Jesus, ele falava e ensinava bem, retamente, e não considerava a aparência das pessoas, e ensinava com verdade o caminho de Deus. Então, ele fez a pergunta a Jesus: é lícito dar-nos tributo a César ou não? E nesta pergunta que os escribas fizeram a Jesus, Deus, ele falou comigo a respeito da César, o que é de César, e da Deus, o que é de Deus. Né? Deus falou comigo de uma forma no espiritual. Aqui os escribas estavam questionando o tributo, o pagamento em dinheiro, e Deus falou comigo no espiritual. Porque os escribas queriam pegar Jesus em uma falha, queriam ver, né, para eles ser favorecido, que Jesus não era o Filho de Deus, que aqueles prodígios, aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo não vinham da parte do Senhor. Mas quando nós somos direcionados pelaquele que nos chamou, pelaquele que nos entregou algo para concluir, o inferno ele pode até se levantar, mas ele não prevalecerá. E Jesus, respondendo na direção de Deus, respondeu: mostra-me uma moeda, de quem é a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: de César. E dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os escribas naquele momento esperavam a resposta de Jesus para poder pegar Jesus em uma falha, uma resposta que não viesse do céu, uma resposta que não viesse direcionada de Deus. O inimigo ele se levanta, o inimigo envia os seus para nos tentar, para nos tirar do foco que é Jesus de Nazaré, para nos tirar do propósito que Deus nos colocou, que Deus colocou nas nossas mãos, que Deus colocou no nosso coração. Mas Jesus, ele vivia conforme a vontade do Pai. E precisamos cada dia mais nos alimentar da palavra do Senhor. Precisamos cada dia mais buscar do Senhor para que viemos viver como o Senhor quer. Porque o inimigo ele se levanta, aleluia, para tentar nos afastar, nos tirar do propósito de Deus. Os escribas estavam ali querendo que Jesus respondesse conforme a lei de César, conforme a lei da carne, conforme a lei dos homens. Mas Jesus, ele estava em forma de homem, mas o espírito dele era um espírito de Deus. Jesus, ele respondeu pelo direcionamento que o Deus Pai, o Deus que ele tinha certeza que era na vida dele, assim como nós temos que ter certeza que Deus é nas nossas vidas, que temos que responder conforme a palavra de Deus, precisamos viver conforme a palavra de Deus nos ensina, porque existe uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, querendo pegar uma falha para que venha nos acusar. Então, Deus, ele direcionou Jesus em todo o tempo. E os fariseus não conseguiram
pegar Jesus em falha, porque não existia falha naquele que é santo. E Deus, ele vem nos ensinando, porque a palavra de Deus nos diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Se estamos querendo nos achegar mais a Deus, se queremos nos chegar mais a Deus, precisamos nos santificar. Precisamos buscar mais a face do Senhor. Quando Jesus disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, Deus está nos falando, Jesus está nos ensinando. O que provém do Senhor é o amor, é a compaixão, é a misericórdia, é amar o próximo como a nós mesmos, é viver na lei de Deus, nos mandamentos do Senhor, é fazer a vontade do Pai. Muitas das vezes o inimigo se levanta contra nossas vidas e queremos responder conforme a lei dos escribas, né? Dando a César, falando como a carne, deixando a carne falar mais alto. Mas a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, uma nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Então, se estamos em Cristo, se Cristo está em nós, precisamos responder conforme a palavra de Deus. Precisamos viver conforme a palavra de Deus. O inimigo, ele sempre vai se levantar para nos tentar, para tentar tirar o nosso foco, para tentar nos tirar da direção de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus sobre nossas vidas. Aquele que nos chamou, aquele que nos aliou, ele é poderoso e ele garante a nossa vitória. Então precisamos a todo tempo estar na presença do Senhor. Precisamos estar com as armaduras do Senhor sobre nossas vidas. Precisamos estar orando, né? No Espírito. Precisamos estar em Espírito orando, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando, como um leão procurando a quem possa tragar. Então tem hora que o inimigo, ele vai se levantar com toda a fúria, mas você e eu devemos estar firme no Senhor e na direção de Deus, para que viemos responder conforme a palavra do Senhor. E os escribas, eles não conseguiram pegar Jesus em falha. Aleluia. Também porque não era o momento determinado por Deus para que se cumprisse o que estava determinado na vida de Jesus por Deus. A via dolorosa iria ter que passar, mas era no tempo de Deus. Jesus, ele foi glorificado, mas foi no tempo de Deus. Ele ressuscitou, mas foi no tempo de Deus. Ele foi entregue, mas foi no tempo de Deus. Ele foi justificado, foi no tempo de Deus. Muitos que não criam em Jesus passaram a crer, porque o propósito do Senhor se cumpriu na vida dele. E sabemos que muitas das vezes o inimigo, ele quer fazer isso nas nossas vidas. Ele coloca dúvida em pessoas para que não venha acreditar que somos verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. O inimigo, ele levanta pessoas para apontar só o nosso passado. O inimigo, ele coloca pessoas para estar falando coisas para que viemos lembrar do nosso passado. Mas com tudo isso, devemos responder conforme a palavra do Senhor. Responda com amor. Responda na direção de Deus. Seja exemplo
e seja testemunha de Cristo aqui na terra, para que todos venham a ver que a transformação que o Senhor fez na minha e na sua vida não é uma transformação passageira, mas é uma transformação até a eternidade, até quando Jesus voltar e nos arrebatar. Porque o que há de vir virá e não tardará. O Senhor determinou nas nossas vidas que iremos vencer. O Senhor determinou nas nossas vidas que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor determinou que Ele é poderoso nas nossas vidas e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser sobre nossas vidas. E Ele tem o controle e o poder para fazer tudo o que Ele quiser nas nossas vidas. Se Ele permitir uma luta, é porque Ele está no controle de tudo. Se Ele permitir uma decepção, é porque Ele está no controle. Se Ele permitir qualquer coisa que venha tirar a nossa alegria, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. E precisamos viver. A palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Se Ele tirar algo que nos traga a tristeza, Ele vai suprir as nossas necessidades, derramando a alegria dele sobre a nossa vida, porque Ele é a nossa força. Então há um propósito para todas as coisas. Na decepção, há um propósito nas lutas que o Senhor tem permitido chegar nas nossas vidas, das pessoas se afastarem da nossa vida. Há propósito de Deus. Há propósito de Deus quando entramos na caverna para ficar um pouco a sós. Há propósito de Deus quando Ele nos coloca num deserto. Há propósito de Deus para todas as coisas debaixo dos céus. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas precisamos entender que foi Ele que nos alistou. Foi Ele que nos chamou. E é Ele que está conosco a todos os momentos. Quando os escribas procuravam lançar a mão de Jesus, eles não conseguiram porque temeram o povo. Porque tinha povo que criam que Jesus era o Filho de Deus e foi enviado para salvar o mundo. Então, o inimigo, ele não consegue tocar nem em mim, nem em você. Porque Deus, ele levanta pessoas para estar orando e intercedendo pelas nossas vidas. Deus está cuidando de nós. E precisamos entender isso, que Deus é que está no controle das nossas vidas. Precisamos estar alinhados com o coração do Senhor. Precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Por mais que muitas pessoas não gostem, por mais que muitos não aprovem, não precisamos ser aprovados pelo homem. Precisamos ser aprovados por Deus. Se Deus disse, é você que vai fazer, devemos fazer o que Deus quer. Se Deus decidiu te chamar para uma obra grande, você tem que estar nesta obra, porque esta obra não é de outra pessoa, esta obra é sua. Deus entregou a você. Então, só precisamos entender que é o Senhor que está na direção. É o Senhor que está no controle. Foi o Senhor que nos chamou. E se Ele chamou, Ele está garantindo, Ele está na frente. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E é Ele que garante, é Ele que vai na nossa frente. Esta peleja não teremos que pelejar, é o Senhor que peleja por nós. Precisamos estar à disposição do Senhor.
está à disposição de fazer a obra do Senhor. Precisamos estar como Jesus se posicionou. Pois a palavra de Deus nos diz que devemos ser imitadores de Cristo. Cristo em nenhum momento Cristo, ele falou para o Pai, eu não quero ir. Eu não vou fazer este milagre hoje, eu não vou fazer isso hoje. Jesus até pensou, até pediu ao Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas logo depois Jesus disse, mas que não seja a minha vontade, não que seja feita a minha vontade, mas todavia seja feita a tua. Jesus, todo momento, até no momento que ele não queria, sem querer, ele foi. Porque ele sabia que o propósito maior era do Pai. O Pai, ele sabe o melhor para o seu filho. E Jesus estava disposto a tudo pelo amor ao Pai. E tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus passou por mim e por você, você vê hoje que vale a pena. Que valeu a pena Jesus ter passado. Porque se ele não tivesse passado, não estaríamos aqui. E por amor a Cristo, o que estamos passando, o que estamos suportando. Por amor a Cristo, o que estamos suportando para poder. Por amor a Cristo, o que estamos fazendo por amor a Ele. Que viemos refletir se estamos dando a Deus o que é de Deus ou estamos dando a César. Se estamos fazendo a vontade de Deus ou se estamos fazendo a vontade de César. Que a vontade de César é que todos não seguissem a Cristo. A vontade de César é que todos não crescem que Jesus era o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. A vontade de César era que todos não seguissem a Jesus. Mas a vontade de Deus era que o propósito dele se cumprisse na vida de Jesus. E Jesus estava ali, fazendo a vontade do Pai. Vamos meditar e vamos ser direcionados, pedir a direção de Deus nas nossas vidas. Que Ele venha nos direcionar sobre tudo que viemos fazer. Que possamos cada dia mais, aleluia, estar buscando do Senhor. Que possamos estar nos esvaziando de nós mesmos, das nossas vontades, para poder estarmos verdadeiramente fazendo a vontade de Deus, para verdadeiramente dar a Deus o que é de Deus. Amém, meus irmãos? Que Jesus abençoe a vida de cada um. Essa foi a meditação que o Senhor me deu. Que possamos estar alinhados com o coração do Senhor. Que possamos estar firmados na rocha que é Jesus de Nazaré. E que possamos estar cada dia mais renunciando para poder fazer a vontade do Pai. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que doa, por mais que a gente pense que não vai conseguir, mas ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Jesus abençoe cada vida. Deus abençoe.